Quinto episódio da série de mensagens sobre o Sermão do Monte, edificando a casa sobre a rocha. Os irmãos sabem que o nosso tema, o nosso fio nuclear desse ano de 2026 é edificando sobre a rocha. E quando Jesus fala em edificando sobre a rocha, ele está dizendo que o homem que edifica sobre a rocha é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica. E essa é a conclusão do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha. Então não adianta só ouvirmos o sermão, ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos em prática. Mas o homem que ouve e pratica, ele é semelhante àquele que edificou, construiu a sua existência, a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E isso nos torna inabaláveis. Glória a Deus! No último episódio, irmãos, na semana passada, nós lemos Mateus capítulo 5, e o final, a conclusão, foi no versículo 20, que dizia assim: porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Aqui o Senhor Jesus está falando com os seus discípulos, com os seus seguidores. Então esta palavra é válida para todos nós, e o Senhor dirige para mim e para você essa palavra, dizendo que a nossa justiça deve ir além, deve exceder a justiça dos religiosos da época, dos escribas e dos fariseus. E ele fala algo muito contundente aqui, dizendo que se a nossa justiça não exceder, não for além a essa justiça apresentada pelos religiosos da época, os escribas, os fariseus, de modo algum, diz Jesus, entraremos no reino dos céus. Nós sabemos que Jesus, ele veio para cumprir a lei, e nós estamos ligados à comunhão com ele no discipulado. Nós seguimos a Jesus através do discipulado. E se Jesus foi cumpridor da lei, ele veio cumprir a lei, e ele não só cumpriu a lei pregando o que vive, vivendo aquilo que ele prega, ou falando na realidade dele mesmo, quando falava sobre a lei do Senhor, não apenas esse tipo de cumprimento da lei, mas ele cumpriu também a sentença da lei que pesava sobre todos aqueles que não cumpriram a lei. Isso inclui a mim e a você. O nosso irmão crucificado, o Filho de Deus, morreu no nosso lugar, cumprindo a lei no nosso lugar e nos estendendo a sua graça. Então, quando nós olhamos para a cruz do Calvário agora, nós percebemos o quão séria é a lei de Deus, que Jesus precisou pagar a conta, pagar a dívida que era contra nós, nas ordenanças de Deus, para que nós pudéssemos agora, daqui em diante, observando também a seriedade desta lei, dos mandamentos de Deus, vivermos a sua vida. Dizemos, portanto, que Jesus morreu a nossa morte, para que nós possamos de agora em diante viver a sua vida. Por isso que a justiça dos discípulos é verdadeira justiça, pelo fato de eles também estarem se esforçando para cumprirem, para estarem na prática da lei de Deus. Sem a lei, meus irmãos, a palavra do Senhor se torna inútil, porque não tem aplicação nas nossas vidas. Então nós precisamos estar no discipulado. E tudo se resume a essa palavra, discipulado. E discipulado é seguir a Jesus. E quando o Senhor Jesus olha para nós, seus discípulos, ele diz para cada um de nós, que a justiça de vocês, meus discípulos, se vocês quiserem estar comigo na casa do Pai, a justiça de vocês deve exceder em muito a dos escribas e fariseus. E hoje nós vamos entrar no texto que continua, Mateus capítulo 5, 21 a 26, convido vocês a lerem comigo esse texto. O título da nossa mensagem, portanto, dando continuidade aqui a esse estudo do Sermão da Montanha, é a justiça que excede. A justiça que excede começa no coração. Diga para a pessoa que está aí do seu lado, a justiça que excede, a qual Jesus requereu de nós, é a justiça que começa no coração. Vamos ler então, Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Eu queria que alguém colocasse o tempo para mim aqui, fazendo um favor.
Tem alguém que pode vir pôr o tempo aqui que faltou? Aleluia. Pode colocar ali, irmão, uns 40 minutos, que acho que uns 5 já passou na introdução aí, se não mais. Pregação, né, irmãos? Vamos para a pregação. Mateus capítulo 5, 21 a 26. A justiça que excede começa no coração. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Essa era a justiça dos escribas e fariseus, o que eles praticavam, o que eles faziam. A justiça que excede, Jesus começa a falar agora da justiça que excede. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo, em algumas versões raca, que significa tolo, imbecil, burro, estará sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Nesse texto, irmãos, Jesus está expondo para nós o primeiro mandamento que ele recomenda para os seus discípulos, está em Êxodo capítulo 20, versículo 13, que fala: não matarás. Esse é o primeiro mandamento que Jesus, no Sermão da Montanha, vem recomendar para os seus discípulos. Mas Jesus vai além do mero mandamento da lei. Ele mostra que o problema do homicídio começa antes do ato externo de cometer o assassinato, de matar alguém. O homicídio, na realidade, começa no coração. E aqui nós percebemos que o ensino central do texto, para Deus, é o pecado que está enraizado dentro do coração e não apenas nas atitudes externas. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Também certa feita, os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, e os escribas e fariseus, os religiosos da época, questionaram Jesus: como é que pode esses homens tão impuros se alimentando sem terem lavado devidamente as mãos nesse nosso ato de purificação religiosa? E Jesus diz a eles: não é o que entra pela boca e desce ao estômago, então sai por algum lugar, que contamina o homem, mas o que contamina o homem é o que sai do coração, porque é do coração que sai o homicídio, o adultério, o roubo, e todas as coisas ruins procedem do coração. Por isso nós temos que atentar muito para os nossos corações. No mundo em que nós vivemos, talvez você como eu já tenha ouvido muitas pessoas falarem: mas eu não roubo, eu não mato, eu faço tudo certo. Quantas pessoas pensam nestas coisas e acham que essa é a lei de Deus? Você não matou alguém, mas quando Jesus olha, ele fala, e o texto de hoje, Jesus nos surpreende, porque ele traz para nós um exame para dentro dos nossos corações, para dentro da nossa alma, para uma investigação mais profunda, mostrando que o problema realmente começa no coração. Imagine, irmãos, uma pessoa segurando um copo de água, e de repente entra alguém meio desajeitado, talvez grosseiramente, e esbarra nessa pessoa com um copo de água, e o copo cai ao chão. Você pode pensar: caiu água no chão porque a pessoa esbarrou nele. Mas não foi só porque a pessoa esbarrou nele.
Caiu água no chão porque era a água que tinha no copo. Se fosse café, teria sido derramado café. Se fosse leite, teria sido derramado leite. A vida funciona da mesma forma. Quando as pessoas esbarram na gente, quando somos contrariados, quando somos injustiçados, quando somos ofendidos, o que sai de nós revela o que está dentro de nós. Se sai ira, é porque há ira dentro dos nossos corações. Se sai desprezo, é porque havia desprezo dentro dos nossos corações. A Bíblia mesmo diz, irmãos, que a boca fala do que está cheio o coração. O pecado começa no coração. Versículo 21 e 22, Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Os líderes religiosos daquela época culpavam as pessoas apenas que cometiam o ato de matar, mas Jesus aprofunda o mandamento, quando ele diz: eu, porém, digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Uma pessoa que se ira contra o irmão, ele já está sujeito, ele pode estar cometendo o ato de assassinato contra o irmão. Jesus mostra 3 níveis de degradação do coração neste sentido. O primeiro é a ira no coração. E a ira aqui, irmãos, não é apenas um sentimento momentâneo, porque em Efésios capítulo 4, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque a ira pode ser um sentimento, uma emoção, assim como nós estamos tratando com as nossas crianças, das suas emoções lá na Rede Kids, nós também precisamos ser tratados, termos domínio próprio, controlar as nossas emoções também. E a ira, muitas vezes, é uma emoção legítima. Assim como um sorriso é uma emoção legítima, muitas vezes nós nos iramos. Mas a ira é um sentimento e uma emoção muito perigosa que pode se transformar em pecado. Quando nós damos vazão a ela, quando nós nos deixamos controlar, nos deixamos induzir por ela e agimos com palavras e atitudes motivados pela ira. Isso é muito danoso e perigoso. Por isso o apóstolo Paulo diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira e não deis lugar ao diabo, porque muito facilmente a ira pode se transformar em pecado. Jesus fala sobre esse tipo de ira transformada em pecado em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 26. Jesus está advertindo aqui contra a ira e insultos, dizendo: não pequem, porque isso, irmãos, não é apenas uma emoção natural da indignação, mas é o pecado de ódio persistente. Diferente disso que o apóstolo Paulo fala, uma indignação, algo natural, algo normal, que às vezes nos sobrevém e nos acontece. O que equivale aqui, que Jesus está nos mostrando, é o homicídio dentro do coração, uma ira ressentida, que ferve dentro de nós, e que fere, e que machuca com palavras, se não externalizada, mas dentro do coração, em forma de um desejo pecaminoso e que não provém do coração de Deus, pelo contrário, é satânico. Aí o Senhor Jesus, ele fala sobre o insulto ao irmão. Veja, irmãos, que o sermão da montanha é uma paulada, né? Aqui realmente é uma paulada, esse sermão da montanha aqui é uma paulada. Às vezes a gente sai do culto meio torto até, mas é para a glória do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? O insulto que sai dos nossos lábios contra um irmão, isso é assassinato também. Quem proferir um insulto, diz Jesus, quando a ira cresce no coração, transborda pela boca, palavras que ferem, palavras que humilham, palavras que destroem relacionamentos. É como um pai que de repente se irrita, uma mãe que se irrita com o filho, e olha para o filho e profere palavras destrutivas sobre a vida do filho. Isso é assassinato, porque está matando a alma. Você é um inútil, você é um burro, você é um bagunceiro, não serve para nada. Palavras amaldiçoadas, palavras iradas, insultuosas, destrutivas, palavras que ferem. E essas palavras não matam apenas aqueles que nos ouvem, ferindo,
mas elas matam o relacionamento dentro de nós. Quando você profere essas palavras, esses insultos, você está matando aquela pessoa e o amor por aquela pessoa, sem perceber, muitas vezes no seu coração, movido por uma ira, às vezes tola, às vezes banal, uma irritação, uma frustraçãozinha, às vezes de casal, alguma coisa que você queria que fosse de uma maneira e não é, e de repente vem e brotam essas palavras amargas, essas palavras destrutivas. Nós estamos aqui, irmãos, diante dessa primeira lei recomendada aos discípulos, que proíbe o homicídio e que nos encarece o nosso irmão. E por que Jesus está nos encarecendo o nosso irmão? Porque Ele é Pai. Lembrem-se que na oração do Pai Nosso, que também está no Sermão da Montanha, aqui um pouco à frente, Jesus nos ensina a nós nos dirigirmos a Deus como Pai Nosso. Não é meu Pai, é Pai Nosso, porque o Pai é nosso, o Pai é dos irmãos. Então, Jesus, que é o Filho de Deus, o nosso irmão crucificado, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, pelos nossos insultos, pelas palavras torpes que já foram proferidas pelos nossos lábios. Mas Ele não morreu apenas por você, Ele morreu também por todos os irmãos, e não apenas pelos irmãos da igreja, no sentido religioso da comunidade da fé, mas de todas as pessoas no mundo com as quais você se relacione, que você é o sal da terra e a luz do mundo, as quais Jesus também quer alcançar. Por isso, irmão, se você dirigir palavra insultuosa, você não está corroborando com o propósito eterno de Deus, porque o propósito eterno de Deus é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória do Pai, e isso está intimamente ligado ao culto. De nada adianta vir ao culto, de nada adianta orar, de nada adianta ofertar, de nada adianta cantar, se você estiver em guerra no teu coração contra alguém, porque Deus morreu também por esta pessoa, e Ele é o Senhor, Ele é o Senhor de todos. E a Bíblia diz: quem é você para julgar o servo alheio? Quem é você para chamar essa pessoa de gorda? Quem é você para dizer é um gordo, é um isso, é um aquilo, é um feio, é um ridículo, é um tolo? Quem é você, irmão? Se ele é criado por Deus, e ele é filho de Deus, se não filho ainda, filho no coração, porque Deus deseja que você o influencie, e o atraia, e o acolha em amor, e seja na vida dele gracioso, bondoso e humilde. Quando nós não agimos dessa maneira e não compreendemos o propósito de Deus, às vezes a gente vem para o culto, eu vou lá adorar a Deus, mas o propósito de Deus, irmãos, Ele determina tudo, e o propósito pelo qual Deus nos criou é porque Ele quer uma família. Então quando você profere um insulto, e isso é muito forte, irmão, sair da tua boca, uma palavra depreciativa, insultuosa, uma palavra que ataca a identidade da pessoa, você está ofendendo diretamente a Deus. Como pode adorar a Deus que você não vê, se você odeia e se ira contra o teu irmão a quem você vê? Diz a Bíblia que você é um mentiroso. E quando você profere insulto, ira, palavras de julgamento, palavras de identidade sobre a vida da pessoa, você está na realidade sujeito ao julgamento com o qual você julgou, porque com a medida com que você julgar, você será julgado. E o irmão que está sob a proteção da lei divina, não é apenas o irmão da fé, mas qualquer pessoa, porque o critério, irmãos, não é a identidade do outro, o critério é você ser discípulo e seguir Jesus no discipulado, porque Ele é o padrão, e é a Ele que nós devemos obediência. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Jesus na cruz do Calvário, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus foi insultado,
foi crucificado, padeceu pelos nossos pecados, mas depois de tudo isso nós vemos a graça de Deus nos seus lábios. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E você pode dizer: pastor, mas Jesus é Jesus, eu como é que vou fazer isso? Meus irmãos, se você está seguindo Jesus no discipulado, Jesus deseja que haja graça também fluindo da sua vida para com o seu próximo. Tanto que o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, foi injuriado, foi ofendido, foi atacado na sua identidade e foi apedrejado, foi morto a pedradas. E quando ele estava sendo morto a pedradas, seu sangue já escorrendo, ele olhou para os céus e ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. E ele disse: Pai, não os impute este pecado. Isso é graça, irmãos. Desprezo pelas pessoas, Jesus fala sobre isso. Quando você despreza as pessoas, chamando raca, chamando de tolo alguém, você é réu do fogo do inferno. Você vai para o inferno como um assassino. É como se você estivesse matando o seu irmão, porque você está atacando a identidade dele. Parece que você tem um desprezo absoluto pela pessoa e você se acha superior a ela de alguma maneira. O reino de Deus não trata apenas do comportamento externo, mas da transformação interior. Por isso você não pode desprezar as pessoas que foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Pelo contrário, devemos amá-las, ainda que elas se posicionem nas nossas histórias, na história da nossa vida, da sua vida, como inimigo. A Bíblia diz: amai vossos inimigos. Isso está um pouco à frente no Sermão da Montanha. Então, o que nós podemos fazer? Nós temos que diferenciar a indignação de insulto e fazermos uma boa gestão da nossa fala. Jesus aqui em Mateus 5:22, ele foca no modo como rotulamos o outro quando estamos bravos, quando estamos irados. Na prática, irmãos, você pode ficar bravo, você pode ficar irado, mas a tua atitude de indignação tem que ser uma atitude justa. E você não pode atacar a identidade das pessoas. E aí tem um filtro. Substitua, por exemplo: você é um irresponsável, você é um tolo. Substitua por um equivalente, mas sem atacar a identidade. Você pode dizer: eu me senti desrespeitado quando você não cumpriu o que prometeu, não fez o que nós tínhamos acordado, não cumpriu o prazo. Então fale do fato e não ataque o caráter da pessoa. A reconciliação, aqui nesse texto, ela é uma prioridade para Deus. E por que é uma prioridade para Deus, irmãos? Porque Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Diga para o irmão que está aí do seu lado: o propósito eterno de Deus é sermos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. E aqui o que nós vemos, irmãos amados? Nós vemos Jesus apresentando uma cena de adoração. Se você for levar a sua oferta ao altar, no contexto judeu isso significa ir ao templo para adorar. Tanto que a primeira menção à adoração não é cântico. A primeira menção à adoração que nós encontramos na Bíblia é oferta. Quando Abraão levou o seu filho Isaque para ofertar a Deus, para sacrificar a Deus, ele disse: eu e o menino subiremos para adorar. Portanto, irmãos, isso está intimamente ligado com o culto, com a nossa adoração. E se você vir adorar a Deus e você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, e observe aqui, irmãos, para que você não confunda as coisas, porque a gente sempre tem o hábito e a propensão de olharmos para o nosso próprio umbigo, sempre. Se lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Jesus não diz que você tem alguma coisa contra ele.
mas que ele tem algo contra você. E isso nos revela um princípio. A responsabilidade pela reconciliação também é nossa. Jesus fala isso, irmãos. Portanto, nós precisamos aproximar as pessoas de nós, aproximá-las do Senhor, através da graça estendida a partir de nós, e não afastá-las. Ah, não, vai para lá, eu aqui, você lá. Não, não. Jesus disse: se alguém te ferir na face, dê a outra. Dar a outra face significa que você não se afastou, mas você estendeu graça e amor ao ponto de você estar novamente próximo e vulnerável, para de repente levar um tapa na outra face. Diga para o irmão aí, viu, irmão? É paulada mesmo, mas é para ser crente. Quer ser crente ou não quer ser crente? Nós temos que examinar, irmãos, para ver se realmente nós vamos ir com Jesus para onde Ele quer que nós estejamos. Então revela esse princípio: a responsabilidade pela reconciliação é nossa. A iniciativa tem que ser nossa como discípulos de Jesus. Deixa a oferta no altar, vai, reconcilia-te com teu irmão, depois volte e apresente a oferta. Isso é muito profundo, irmãos. Uma ofensa ao próximo o coloca entre nós e o Pai. Não tem como haver culto separado disso. Ah, eu vou lá cultuar a Deus, com o teu coração irado, magoado, ressentido, amargurado, ofendido. Não tem como, irmãos. 1 João capítulo 4, versículo 9 a 21 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando você pensa nisso, meu Deus, Jesus morreu por mim lá naquela cruz, eu sou um pecador, um miserável, e Ele me deu a sua graça. Nós amamos porque Ele nos amou. Como que eu não vou amar essa pessoa que me ofendeu, perto do que eu ofendi a Deus e a Jesus? Me ofendeu assim. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. E qual é o momento em que nós devemos amar ao irmão? A palavra de Deus diz também no Sermão da Montanha: se você ama aquele que te faz bem, nossa, só me faz bem, só me ajuda, só me abençoa, meu braço direito, vai tudo bem, tudo tranquilo, que recompensa tereis? Então esse amor gracioso, ele aparece justamente na hora da contradição, na hora da traição, na hora da divergência, na hora em que você foi de alguma maneira agredido, talvez na sua honra, talvez em alguma área da sua vida em que você se sentiu de alguma forma ofendido. E aí nós oramos: Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, diga: Pai nosso. Pai nosso é família. Pai nosso que estais nos céus, aleluia, perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo os que me têm ofendido. E a continuação desse texto, Jesus diz assim: porque se vocês não perdoarem ao próximo os seus pecados, meu Pai que está nos céus não perdoará os vossos pecados. E se nós queremos estar com Deus, sermos acolhidos por Deus, temos que acolher os pecadores, perdoando, amém, irmãos? Nos reconciliando com eles também. Por causa do que, irmãos? Por causa do propósito eterno de Deus que está ligado ao nosso culto. Uma família de muitos filhos. Ele deseja corações reconciliados. Ele não quer que nós guardemos rancor contra alguém, porque quando fazemos isso, nós estamos longe de Deus e o nosso culto não será aceito. Imagine, irmãos, se Deus é Pai nosso, imagine que os filhos estão brigados, e aí vai um lá querer dar um presente para o pai. Você acha que isso aí vai agradar o coração do pai? O presente, o culto, a oferta? Antes, ele quer que os seus filhos se reconciliem. Antes ele quer que os seus filhos se resolvam.
E então sim, receber o culto, receber o presente. Porque se você está odiando o teu irmão, vem falar palavras de adoração e de amor a Deus. E a reconciliação deve ser urgente. Jesus continua com outra ilustração em Mateus capítulo 5, na continuação do texto, no versículo 25, diz assim: entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Entre em acordo sem demora, irmãos. A Bíblia tem uma passagem, se não me engano, em Tiago, que diz que a boca é um pequeno órgão, mas que bota fogo numa floresta. E a ira, o insulto, às vezes alguma coisa que aconteceu no relacionamento, é como um incêndio na floresta. Muitas vezes começa com uma pequena faísca invisível, e no início parece algo pequeno, algo controlável, mas se não for apagado, cresce e destrói quilômetros de floresta. Isso também acontece com a ira. Você já presenciou alguém que começa falando assim, ele está um pouquinho indignado, um pouquinho irado, mas ele começa falando, não sei o que, e aí ele mesmo, com as suas palavras, ele vai se retroalimentando, e quando ele vê, ele está surtando. Já viu isso, irmãos? Quem já viu? Levante a mão. É assim mesmo. A ira faz isso. Começa pequena, cresce em ressentimento e termina destruindo relacionamentos, com palavras para machucar, palavras direcionadas para machucar, para ferir, às vezes, o cônjuge. Fala para ferir, para doer, coisas movidos pela ira que não devia falar. E Jesus está dizendo: apague a faísca antes que vire o incêndio, porque uma pequena ofensa não tratada se transforma em distância, em amargura, em ruptura. Por isso Jesus diz: sem demora. Quando tem que fazer isso? Sem demora, irmão. Às vezes as pessoas usam a ira como um instrumento para manipular o outro, e vão dormir mal um com o outro. E é sobre isso que o apóstolo Paulo fala: não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então faça uma trégua. Olhe, vamos nos consertar, amanhã a gente resolve, mas eu te amo, eu também te amo, vai dar tudo certo, amanhã a gente conversa, vamos dormir bem, vamos nos abraçar. Ao invés de dormir magoado, de dormir tentando manipular o outro com sentimentos e emoções, isso é do demônio, irmãos. É o diabo que age dessa maneira. O diabo é manipulador. Deus e os filhos de Deus a ninguém manipula. O Senhor nos deu livre-arbítrio, nos deu liberdade, e o Senhor quer nos abençoar. Por isso a ideia aqui é resolver o conflito antes que ele se torne maior ainda. O processo escrito para Jesus mostra uma progressão. O adversário está a caminho contra você, o juiz, o oficial e a prisão, ou seja, isso, se não for tratado, gera divisões, amargura, destruição familiar, perda de comunhão e perda da salvação. Vai para o inferno, irmão, é muito sério. Se você continuar com essa mania de palavras ofensivas, palavras para machucar, palavras torpes, palavras que não devem ser encontradas na boca dos servos de Deus, dos discípulos, você vai para o inferno, porque você está matando com isso aí. E o que Jesus diz? Sem demora. Aplique a regra do pôr do sol. Esse conselho de Paulo de Efésios 4:26 é um limite psicológico e espiritual. Não deixe que você vá dormir com a ira, porque o conflito, ele se assenta dentro da mente, ele se enraiza dentro da mente, e aí a raiz de ressentimento e amargura brotando perturba. E a palavra do Senhor diz: tende cuidado
Tende cuidado, irmão, irmã, em casa, na família, na igreja, no local de trabalho, com o patrão, com os funcionários, com todas as pessoas, com pai, com mãe, com autoridades, com todo mundo, com amigos, com todo mundo. Tende cuidado de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Os filhos são contaminados, porque aquela opressão que vem contamina os filhos, contamina a família, contamina tudo, e é muito destrutivo, e isso é horrível, porque o Senhor diz assassino. Diga misericórdia. Então tem que resolver logo, porque isso impede que o cérebro processe a raiva durante o sono, e que não venha aquela irritação se transformar, que seria uma irritação passageira, se transformar num ressentimento profundo de amargura. Não dê lugar ao diabo. Uma proteção mental e espiritual, irmãos. Guardar a nossa mente e o nosso coração na prática. Quando nós alimentamos conflitos mentalmente, nós começamos a criar cenários de vingança, de desejo de mal para o outro. Então, quando a raiva surgir, se pergunte: isso que eu estou sentindo está me ajudando a resolver o problema, ou está apenas me destruindo por dentro? Isso vai trazer prosperidade para a minha vida mesmo, será? Isso vai gerar algum bem para mim, para minha casa? Esse sentimento, essa mágoa, essa ira, essas palavras ruins? Porque às vezes, irmão, aquela pessoa nem é tua inimiga, mas porque você deixa a mágoa aflorar, e você começa a combater, essa pessoa se torna inimiga, porque ela vai tornar o mal por mal, e você vai colher. Diga para o irmão do lado: você vai colher. E a pior colheita nem é essa, irmãos. A pior colheita é espiritual, a que vem da parte de Deus. Diz aqui o texto: entre em acordo sem demora contra o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juízo, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e você seja jogado na prisão. Em verdade lhe digo que você não sairá dali, enquanto não pagar o último centavo. Provavelmente aqui Jesus está usando uma ilustração do juízo vindouro, irmãos, do juízo de Deus. Isso fica evidente pela afirmação final, que é muito semelhante à da parábola do servo impiedoso. Os irmãos lembram dessa parábola do servo impiedoso? O rei perdoou o servo sai da presença de Deus e não perdoa o conservo. Então o rei fica sabendo: te perdoei toda aquela dívida e você saiu, não podia perdoar o teu conservo? E o rei fica indignado, encolerizado, e o rei pega aquele servo e o lança na prisão, aos cuidados dos verdugos, que são os atormentadores, e diz: você só vai sair daí quando você me pagar o último centavo. Isso é o juízo de Deus. E hoje, irmãos, nós ainda estamos vivendo o tempo da graça, pois ainda há um irmão ao nosso lado, o nosso irmão, filho de Deus, o crucificado, que está conosco, que está ao nosso lado, e ele está a caminho. Nós ainda estamos no tempo da graça, e ainda estamos com ele a caminho, e diante de nós está o juízo. Ainda há uma chance de ir ao encontro do irmão, uma oportunidade para que você se conserte, se reconcilie, entre em acordo, resolva as tuas questões, porque um dia, irmãos, não haverá mais tempo e nós cairemos nas mãos do juiz. Então será tarde. Dali para frente é justiça e castigo até o último centavo. E será que nós compreendemos que o irmão nosso, filho de Deus, o crucificado, nos presenteou com graça? Será que nós que estamos na comunhão do discipulado, estamos seguindo e fazendo a mesma coisa que ele? Porque a Bíblia diz, irmãos: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitos quartos, muitos aposentos, muitas moradas, e eu vou preparar lugar para que vocês lá estejam juntamente comigo, e o caminho para onde eu vou, vocês já conhecem.
Ele é o caminho, eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O propósito eterno de Deus é uma família, uma casa, muitos aposentos, irmãos que se perdoam, que se amam, que se estimam, irmãos que levam as cargas uns dos outros. E se você não seguir nessa comunhão com Jesus, você não estará lá, irmãos. Se você não seguir nessa graça, você não estará lá. Nós estamos no tempo da graça. Então a Bíblia diz: vamos sem demora e nos reconciliemos com quem devemos nos reconciliar. Vamos nos pôr em pé, irmãos amados. Conta-se uma história de dois irmãos fazendeiros que moravam em propriedades vizinhas. Os pais faleceram, houve uma herança, saiu um inventário e eles dividiram um terreno e tinham duas fazendas vizinhas, e eram irmãos, e durante 40 anos viveram em paz, se ajudavam mutuamente, mas um dia houve um desentendimento por causa de um pequeno problema com água que passava no terreno, e uma discussão foi crescendo. Palavras ofensivas foram proferidas, palavras duras foram ditas, o orgulho entrou no coração, e um dos irmãos decidiu cavar uma grande vala, decidiu cavar entre as propriedades um rio, para separar as propriedades definitivamente. Alguns dias depois, apareceu ali um carpinteiro procurando trabalho, e o fazendeiro disse: você está vendo aquela vala entre as nossas terras? Meu irmão cavou aquilo para se separar de mim, e eu quero que você construa uma cerca bem alta, para que eu não mais precise vê-lo. E o carpinteiro aceitou o trabalho, mas quando o fazendeiro voltou no final do dia, ficou surpreso, porque o fazendeiro, ao invés de construir uma cerca, havia construído uma ponte sobre a vala. Naquele momento, o outro irmão atravessou a ponte com lágrimas nos olhos e disse: meu irmão, mesmo depois de tudo o que aconteceu, você construiu uma ponte para mim. E eles se abraçaram e se reconciliaram. O carpinteiro começou a arrumar suas coisas, e o fazendeiro disse: fique mais alguns dias, porque eu tenho mais serviço. E ele disse: eu ficaria, mas eu ainda tenho muitas pontes para construir. Que você seja, irmão, irmã, um construtor de pontes, que você seja aquele que Jesus falou no início do Sermão da Montanha, um bem-aventurado filho de Deus, um pacificador, bem-aventurado, porque ele será chamado filho de Deus.